Pronto. Então, gente, estamos aqui gravando a começo, né, da nossa disciplina. Então, pessoal, prazer, tá? O meu nome é Felipe Magalhães, vou me apresentar. Eu sou professor da disciplina de exames laboratoriais de vocês. A gente vai se encontrar aí toda semana durante esse semestre. Então, toda quarta à noite estaremos aqui, né, 7 horas. Eu entro aí um pouquinho antes, e aí eu espero até umas 7h05, mais ou menos, para a gente começar a nossa aula, tá? O link da nossa aula, pessoal, ele vai ser sempre o mesmo. Então, ele vai ficar sempre lá na sala do Moodle, tá? Ele vai estar sempre naquele mesmo link. Então, toda vida, quando for na quarta à noite, vocês podem entrar lá no Moodle e pegar aquele mesmo link que está lá, que a gente vai estar por aqui. Vocês me veem, me escutam direitinho? Microfone tá ok, tá falhando, tá tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho, sim, viu, professor? Ótimo, então. O pessoal que tá chegando aí, boa noite. Então, é o seguinte, tá, gente? A gente vai falar, né, um pouquinho aqui sobre a disciplina. Hoje a gente não começa conteúdo, até porque ainda tem gente se matriculando. Então, a partir da semana que vem, a gente começa o conteúdo, né, aí como é para ser, bem direitinho. Hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês, vou me apresentar, como já me apresentei, vou explicar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica da nossa disciplina, como é que tudo vai acontecer, tá? Em relação a Moodle, em relação a gravações, em relação à prova, frequência, enfim, a gente vai hoje montar a nossa disciplina como um todo, e na aula que vem, na semana que vem, a gente começa com o conteúdo propriamente dito, tá certo? Então, por isso que hoje a gente vai ter uma aula bem curta para tirar as dúvidas de vocês, tudo, para a gente explicar direitinho. Então, é o seguinte, vamos lá. Tem alguém aqui que já está na turma? Boa noite, Michele. Estou vendo aqui agora o seu boa noite aqui no chat. Alguém aqui não era da Unifametro e entrou agora nesse semestre? Tá na instituição aí pela primeira vez? Acho que não, né? O pessoal já era da Unifametro. Então, ok. Então, vocês já estão, né, acostumados aí com o Moodle, né, que a gente utilizou no semestre passado, tá? Lá no Moodle, pessoal, é onde a gente vai ter toda a nossa forma de comunicação, tá? Nossa forma de comunicação relacionada a quê? Ao material, às aulas, a recados que eu vou passar para vocês, enfim, o meu contato com vocês direto é lá pelo Moodle, através das postagens do material, dos materiais que a gente vai utilizar, tá? Mas, se vocês quiserem algum contato comigo, perguntar alguma coisa, mandar alguma mensagem, tá com dúvida, aconteceu algum problema, não vai poder assistir aula e quer justificar alguma coisa, a gente tem aí algumas formas para vocês me contactarem, tá? Que já eu falo. A primeira delas, né, é lá pelo Moodle. Então, lá no Moodle mesmo, a gente tem um itemzinho lá, que nesse item, lá no canto superior direito, vocês podem mandar uma mensagem de chat para mim. Então, lá, tá com dúvida sobre alguma coisa, pode mandar lá, que eu dou uma olhada e respondo vocês, tá? Então, pessoal, como é que vai funcionar a nossa disciplina antes de eu colocar aqui o cronograma para vocês? É o seguinte, aqui na nossa disciplina de exames laboratoriais, a gente tem o foco em perceber qual é deixa eu ver, como é que eu posso dizer? Qual é o trabalho do enfermeiro dentro de um laboratório de análises clínicas ou em contato com um laboratório de análises clínicas. Qual é o papel do enfermeiro dentro desses processos? Então, assim, a gente não vai, nessa disciplina, entrar especificamente em cada exame. Então, a gente não vai especificar muito, detalhar muito como é que os exames são feitos, propriamente dito, né? Por quê? Qual é a técnica? Porque isso não é o papel principal do enfermeiro. E aqui o nosso foco na disciplina é qual é o papel do enfermeiro dentro
dos processos realizados em relação a análises laboratoriais. Então, aqui a gente vai focar muito na nossa disciplina, na parte pré-analítica, ou seja, como é que nós vamos trabalhar dentro da enfermagem com coleta de exames laboratoriais dos mais diversos tipos, quais são as importâncias de se fazer coletas corretas, com identificação correta, com material correto, como é que elas devem ser feitas, quais são as situações em que nós temos que fazer essas coletas em locais diferentes, em sítios anatômicos diferentes, isso aí a gente vai aprender. E a gente vai focar também no pós-analítico, ou seja, quando vocês receberem os resultados dos exames laboratoriais e eles mostrarem lá um diagnóstico laboratorial, como a gente chama, como é que vocês vão utilizar esses dados para fazerem o diagnóstico clínico, que é diferente do diagnóstico laboratorial. Então, quando a gente for falar sobre exames laboratoriais, a gente vai falar, por exemplo, que o paciente está com troponiminas aumentadas, que ele está com o HCG entre tanto e tanto, e aí você tem que aprender a deduzir o que o paciente está apresentando do ponto de vista clínico, que tem evidência baseada naquele resultado laboratorial. Então, nosso foco é esse, tá? Não que aqui na disciplina eu não vou ensinar vocês o básico da técnica, mas não é o foco, tá certo? Como eu falei antes no início, né, que ainda tinha pouca gente, meu nome é Felipe Magalhães, você aí o professor de vocês, tá? Eu sou farmacêutico, sou analista clínico, né? Trabalhei muitos anos com análises clínicas, então eu fui convidado desde o semestre passado para estar com vocês na disciplina de exames laboratoriais, só que o semestre passado era pela manhã e agora, nessa turma, agora é pela noite, tá? Mas eu sou farmacêutico, trabalho com análises clínicas também. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a tela do nosso cronograma, para a gente falar tudo direitinho, e depois a gente passa para exatamente a disciplina propriamente dita, né? O que é que a gente vai, como é que vai ser o funcionamento dessa disciplina. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, a gente está aqui no modelo remoto, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem a qualquer momento, tá? Ligar o microfone e perguntar, tá certo? Então pode me interromper, não tem problema nenhum em relação a isso. Segundo ponto que eu tenho para falar para vocês, só antes da gente começar aí no cronograma que vocês já estão vendo, é que nesse semestre, diferente do semestre passado, a diretoria, né, da Unifametro solicitou que nós, professores, fôssemos mais rigorosos em relação à frequência. Então, ou seja, no semestre passado, vocês lembram, a gente não fazia frequência, né? Então, não tinha chamada, não tinha presença, tá? Nesse semestre, foi pedido para que nós fizéssemos a frequência, exatamente para que vocês estivessem presentes nas nossas aulas ao vivo, até porque, mesmo a aula ficando gravada, mesmo a aula sendo disponibilizada para vocês, o que acontece? Na aula, vocês assistindo a aula gravada, vocês não conseguem tirar dúvidas, né? Então, surgiu ali uma possível dúvida no que eu falei, como não é ao vivo, você não consegue tirar aquela dúvida comigo ao mesmo tempo. Então, né, foi pedido aí que a gente tivesse a produção de frequência dessa vez, tá? Desse semestre. E aí começam, né, os chororôs, tá certo? Quais são os chororôs? Aí tem vários, né? Inclusive meu também. A gente sabe que no modelo remoto a gente depende de muitas coisas que são diferentes daquelas que a gente depende no presencial. Então, no presencial, a gente depende de ônibus, a gente depende de carro, a gente depende, né, sei lá, não sei, enfim, a gente depende de coisas físicas para a gente se deslocar até a faculdade. No modo remoto, a gente depende de outras coisas, de internet, de computador, de celular. E a gente sabe que da mesma forma que um ônibus fura o pneu indo para a faculdade, que um carro fura o pneu indo para a faculdade, a gente tem situações que a internet cai, que o computador não funciona, que o celular descarrega, enfim, tá? A gente tem aí várias situações que podem acontecer. Então, gente, eu não vou
pegar, como é que chama? Não é briga, né? Eu não vou pegar no pé de ninguém, tá? Por conta de frequência, não. Então, eu sei aqui que todo mundo é adulto e na nossa disciplina, querendo ou não, tá? A frequência nas aulas ela é muito importante para que a gente aprenda o conteúdo, que a gente conheça, que a gente entenda e faça a avaliação. Né? Mas, assim, quanto a isso, não se preocupem. Eu vou começar, óbvio, a pegar no pé de vocês, a chamar a atenção, né, a conversar ali num cantinho, se eu perceber que vocês estão faltando demais. Então, por exemplo, né, o Irlailson não aparece de jeito nenhum. E aí ele começa, nessa semana não aparece, na outra não aparece, na outra não aparece, eu vou mandar uma mensagem para ele para perguntar o que está acontecendo, se ele está precisando de ajuda, né, o que foi que ele não está aparecendo. Mas, assim, nós não teremos problemas em relação a isso. Não se preocupem que esses problemas aí, besteirinha de adolescente, a gente não vai ter, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para o nosso cronograma aqui para a gente falar agora como é que vai funcionar. Deixa eu aumentar a tela, dar um zoom aqui para a gente ver, tá? Então, pessoal, hoje, né, dia 10 de fevereiro de 2021, eu vou apresentar a disciplina para vocês, vou apresentar o cronograma. Hoje é só uma aula de apresentação, tá? Nós não vamos ter um conteúdo, mas vai ter frequência, né? Como eu falei. E aí, a gente vai tirar todas as dúvidas aí em relação à prova. Então, hoje, plano da disciplina, cronograma, as explicações, né, do nosso contratinho, que é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês agora, e a apresentação do Moodle. Eu vou mostrar para vocês onde é que as coisas vão estar, onde é que vocês vão encontrar os materiais, quais são os materiais que eu vou disponibilizar para vocês, tudo bem colocadinho. Isso na aula de hoje. Então, nossa aula de hoje vai ser bem curta, 40 ou 50 minutos, tá? Depois, no dia 17/2, a gente vai ter uma aula que vai mostrar a atuação do enfermeiro num laboratório de patologia clínica e de medicina laboratorial. Então, qual é o papel do enfermeiro? Hoje mesmo, pessoal, eu já vou disponibilizar para vocês, tá? Um materialzinho de leitura que é bem simples, é um material super legal, para que vocês já comecem a compreender qual é o motivo de vocês estarem aqui nessa disciplina, tá? Exatamente para vocês compreenderem qual é o papel do enfermeiro dentro desses locais. Esse material já vai estar disponível assim que a gente terminar a aula lá no Moodle, certo? E aí a gente começa também a falar sobre as fases pré-analíticas dos exames laboratoriais. Então, como é o preparo pré-analítico do paciente e quais fatores interferem nos exames laboratoriais. E aí a gente sabe que tem uma quantidade enorme de fatores interferentes, tá? Algum de vocês aqui é técnico ou auxiliar de enfermagem que já trabalha com exame laboratorial, que faz coleta, que trabalha em algum laboratório de análises clínicas, ou que já trabalhou, ou que trabalha num laboratório de patologia. Tem alguém? A Paula. Pronto, a Paula aí já está dizendo. Paula, você, a Ana Kelly também, a Vitória também, é bom por conta disso. É bom quando a gente tem gente que trabalha no serviço na turma. Vocês trabalham em quê, assim, nesse aspecto? Pode ligar o microfone, deixa eu escutar a voz de vocês. Amanda também. Não precisa brigar não, tá? Um de cada vez. Deixa eu ver, deixa eu escolher. E aí, Amanda, você que foi a última a falar, você trabalha onde? Vocês estão me escutando? Oi. Aí. Tá me escutando? Tô sim, diga lá. Eu trabalho no centro cirúrgico, mas quando a paciente ela descompensa de alguma forma, o sangramento dela é muito excessivo, tem muitos médicos lá que eles pedem para que seja feito, né, um hemograma. E aí você faz a coleta? Sim, mas geralmente é mais a enfermeira que faz. Aham. Mas já chegaram a pedir para que a gente faça, mas eles delegam esse papel propriamente à enfermeira, entendeu?
Sim, é mais comum porque se trata de um centro cirúrgico, né? Então, como tem a enfermeira lá presente, ou o enfermeiro, então geralmente se solicita para o enfermeiro. Mas, por exemplo, Vitória, você trabalha onde? Em que... Obrigado, tá, Amanda? Vitória, a Paula trabalha em PSF, faz coleta para mandar para o laboratório do hospital. Então, vou dar um exemplo aí da Paula, tá? Oi, professor, tá escutando? Vitória, diga lá. Tô sim. Desculpa, porque eu demorei para achar o microfonezinho aqui. Não tem problema, não. Eu trabalho numa clínica que eu faço coleta, né, de sangue, e às vezes os pacientes perguntam as informações dos exames, a gente tem que saber mais ou menos algumas coisas para poder passar para eles. Ótimo. Então, assim, gente, deixa eu só falar logo aqui uma coisa para vocês, tá? Aqui nessa disciplina, a gente está para aprender. Então, às vezes eu vou perguntar as coisas para vocês, não tenham medo de responder, porque se responder errado, não tem problema nenhum, tá? Se responder errado, a gente vai, aproveita e corrige. Mas sempre que eu perguntar uma coisa para vocês, tentem responder, porque de vez em quando, isso aconteceu no semestre passado várias vezes, de vez em quando as perguntas valem alguns pontinhos. Então, vai que você responde e ganha uns pontinhos aí, é bom, né? Então, aí vocês não me deixam sozinhos falando, tá certo? Então, ó, a Paula também já trabalhou no laboratório particular fazendo coleta, no EMOSSE, então ótimo. E aí deixa eu perguntar, ou para a Paula ou para a Vitória, quando eu estou falando de fatores interferentes nos resultados dos exames, vocês têm alguma ideia de que fatores podem interferir nos exames que vocês coletavam? Fatores do paciente, do equipamento, do material, de qualquer coisa. Vocês entendem quando eu digo isso? Não só para as meninas, tá? Mas pode ser para qualquer um aí que queira falar. O senhor pode repetir a pergunta? Que fatores podem interferir aí no resultado dos exames laboratoriais? O jejum do paciente. Do material. Jejum pode ser um fator, né? Teve alguém que falou mais alguma coisa aí. Alimentação, material contaminado. Coleta, armazenamento. Coleta, armazenamento. O Willa me falou aí do material, da alimentação, que foi a mesma que a Vitória falou. Então, pessoal, obrigado a todos que estão participando. Quando a gente fala de fatores interferentes, isso a gente vai ver nessa aula, tá? Que nós vamos perceber que cada tipo de exame laboratorial tem os seus fatores interferentes. Então, a gente vai conhecer cada um deles, tá? No geral, nas aulas, a gente vai começar a ver quais são esses fatores interferentes de acordo especificamente com cada tipo de exame, né? Então, a Paula falou aí, ó, de repouso, né, do paciente, precisa também, tá? Então, tudo isso a gente vai comentar. Então, vou dar só um exemplo aqui. Quando a gente for falar, por exemplo, de hemocultura, tá? Hemocultura, aí a Paula já trabalhou no EMOSSE, né? Sabe bem o que é isso. A hemocultura, que é para a gente saber se o paciente está com alguma infecção no sangue, o horário que nós fazemos a coleta, não em relação à hora, 10 horas da manhã, 11 horas da noite, não. Mas se a gente faz a coleta em um paciente que já está utilizando antibiótico, interfere no resultado. Se a gente faz a coleta em um momento que o paciente não está com febre, já pode interferir no resultado. Se a gente faz a coleta em um local do braço que é abaixo ou acima do acesso que aquele paciente está ali, que tem no paciente, interfere no resultado. A quantidade de coletas que nós fazemos interfere no resultado. Então, nós temos várias situações que podem ter essas interferências e a gente vai ver aí na aula do dia 17, tá? Semana que vem. No dia 24, a gente continua a fase pré-analítica dos exames laboratoriais, tá? A gente vai observar dispositivos e técnicas para punção sanguínea. Provavelmente, a maioria de vocês, né, já fizeram alguma coisa relacionada a isso ou trabalham com a técnica como as meninas falaram, tá? Mas aí, a gente tem tanto os dispositivos quanto as técnicas. A gente vai falar sobre tubos de coleta, a gente vai falar sobre a técnica de agulha, angulação, situações relacionadas, por exemplo, a garrote, a
circulação, a arterial, punção arterial, punção venosa, tá? A gente vai diferenciar essas várias técnicas e os dispositivos utilizados para punção, tá certo? Isso no dia 24/2. Aí a gente passa lá para março. Dia 3 de março, nós temos aí a coleta de sangue venoso, arterial e capilar. Quer falar, Willam? Professor, desculpa aí interferir, é porque eu estava olhando. Não, fica à vontade, tá? É porque eu estava olhando aqui no meu, onde eu me matriculei, entendeu? Aí hoje, quarta-feira, eu tinha aula de farmacologia. Eu estou abrindo aqui o Moodle e não deu certo. Aí no grupo, as minhas colocaram o link, apareceu o senhor aqui. O senhor pode só me explicar? Hoje eu tinha aula de farmacologia. Tu está matriculado na aula de farmacologia? Na quarta-feira do 5º semestre. Então, eu acho que você está na sala errada, que aqui é exames laboratoriais. Mas, professor, com licença. Oi. Professor. A não ser que tenha unido as turmas professor, de algum problema. Pode falar, Thalita. Os alunos que foram matriculados em farmacologia, como não fechou turma, pronto, é isso. Eles foram transferidos para exames laboratoriais. Aí os alunos que ainda estão com farmacologia no Moodle, vai ser atualizado e vai entrar a disciplina de exames laboratoriais. Pronto, obrigado. E aí a farmacologia todo mundo faz no semestre que vem, né? Isso. É isso aí, pronto, Willam, respondido. Obrigado, tá, Thalita? E é Dianiele ou é Daniele, tá escrito errado? É Dianiele, eu ia falar justamente isso que a Thalita acabou de falar agora. Pronto, pois muito obrigado aí, minhas assistentes de disciplina. Eu imaginei que fosse isso, tá? Que aí une as turmas e no outro semestre vocês fazem juntos também a farmacologia. Beleza, Willam? Obrigado. Entendido? Valeu. Então, bora nós. Então, a gente vai ver coleta de sangue venoso, arterial e capilar na primeira aula do dia de março, tá? Do dia 3. Depois, vamos lá, no dia 10 de março, a gente sai do sangue, deixa o sangue para lá, e a gente vai ver a coleta de outros materiais biológicos, de outros espécimes biológicos. Então, a gente vai ver como se faz coleta de escarro, como se faz coleta de fezes, coleta de urina, tá? Porque cada tipo de coleta e de exame laboratorial tem uma forma de coleta diferente, lembrando que isso ainda é fase pré-analítica, porque ela acontece antes da análise, antes do exame, tá? Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter ao preparar uma coleta de amostra de fezes? Qual o cuidado que eu tenho que ter ao preparar uma coleta de urina, tá? De escarro. A Daniela está perguntando, essa disciplina vai ter prática? Sim, a gente vai ter alguns encontros presenciais, tá certo? Todas as disciplinas, nesse semestre, vão ter encontros presenciais práticos, tá certo? Eu só vou dar uma olhada em qual é a prática que a gente vai fazer para não bater a data com outras disciplinas, e aí eu marco com vocês com antecedência, tá? E aí, como a turma de Aniele tem mais de 30 pessoas, a gente vai dividir em 2 turmas, mas isso aí eu explico com bastante antecedência para vocês, certo? E aí, no dia 13 de março, a gente começa agora com o exame propriamente dito. A gente vai aprender como é que nós interpretamos um hemograma. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá. Já vou começar logo valendo meio ponto. Mas tem que responder rápido, para não procurar no Google. Qual é a diferença de hemograma e hemograma completo? Eu acho que é a mesma coisa. Eu não tenho. Então, Vitória respondeu primeiro. É a mesma coisa. Já ganhou meio ponto aí, tá? Não é a mesma coisa. Hemograma completo tem algumas especialidades mais específicas.
Aí é um erro que a gente acaba Professor, eu acho cometendo, que é só... tá? Desculpa, eu acho que é só questão de nomenclatura, porque eu já vi o hemograma e hemograma completo. Na verdade, são a mesma coisa, os dois exames, porque tem os mesmos detalhes e eles mostram os resultados do que eles estão querendo, né, mostrar, do que se pede. Mas é a mesma coisa, não tem diferença, não. Isso. Na realidade, Michele, é porque a gente se acostumou de forma errada a falar hemograma completo. Mas todo hemograma, ele é completo, tá? Porque o que é o hemograma? O hemograma, ele é a contagem dos componentes do sangue. E o hemograma completo não existe, porque o hemograma, ele já conta tudo. É a contagem de componentes do sangue, tá certo? Então, é um equívoco que desde sempre, tá? A gente se acostumou a falar, a gente se acostumou a colocar, mas não se preocupem que quando tiver lá hemograma, ele é completo. É a avaliação como um todo, tá certo? Então, já chega aí, então vocês têm que correr para responder, tá? Vitória, anotei aqui já. E aí, para vocês também se instigarem a responder as perguntas que eu faço na sala de aula, tá certo? Olha, a Vitória está dizendo, esse nome veio para complicar a vida da gente, porque os pacientes querem um check-up no hemograma. Isso, exatamente. Mas muito paciente, eles fazem essa interrogação. Sim. Quando vem só o hemograma, eles dizem, não, mas eu quero um hemograma completo. Aí a gente, né, para não ter nenhum tipo de rusga, não se preocupe, a quem manda é a senhora. A gente vai fazer o completo para a senhora, tá certo? E aí professor. Oi, Michele. E por que quando lógico, não sempre, né? Em algumas situações, algumas consultas, o médico ele tem lá já aquela folha pronta, né? De solicitação de exames, e ele simplesmente determina quais os tipos que ele quer. Porque assim, a gente tem o hemograma e a gente tem outros tipos de análises que a gente pode fazer no sangue que não fazem parte do hemograma, tá? Então, por exemplo, o médico ele pode colocar hemograma e acrescentar, por exemplo, exames sorológicos que não fazem parte do hemograma. Então, você acrescenta ali. Só que quando eu falo de hemograma, eu não estou falando de sorologia. Eu estou falando de contagem ou gramatura de componentes do sangue, tá certo? Então, o hemograma, por exemplo, ele não vai dar, sei lá, o médico quer avaliar se o paciente está com a presença de anticorpos contra a Covid-19. Vamos dar esse exemplo aí que está muito na moda agora, né? Ele pode querer, além do exame imunológico, ele pode querer saber se o paciente está com as plaquetas ok, para diferenciar se não é dengue ou Covid. Então, ele pode pedir um hemograma e acrescentar a sorologia para a Covid-19. Mas a sorologia não faz parte do hemograma, tá? Mas, como a Vitória falou aí, foi só para complicar a vida do povo, tá bom? Todo hemograma, ele é completo. Oi, Thalita. No caso no caso do exame da glicose em jejum, é uma sorologia ou faz parte do hemograma? Não, a glicose em jejum, aquele exame, tu tá falando aquele exame rápido que a gente faz no dedo? Não. Ou o exame no sangue? O exame mesmo. O exame mesmo no sangue. Pronto, aquele exame ali, ele é um acréscimo também ao hemograma, porque ele não faz parte de contagem. O que é o hemograma? É a contagem de plaquetas, é a contagem de hemácias, é a contagem diferencial da quantidade de leucócitos e do tipo de leucócitos, além de que a gente pode fazer também a diferenciação desses leucócitos e a diferenciação das hemácias, que a gente chama aí de hematócrito, e a gente verifica se tem hemácias diferentes umas das outras. Aquilo ali, ele é um acréscimo que se faz no hemograma, tá certo? Que é a avaliação do percentual de glicose. A Larice levantou a mão, quer perguntar? Sim, professor. Eu queria só saber se a hemoglobina glicada, ela faz parte também do hemograma. Sim, ou ela porque a hemoglobina glicada, a glicose, ela está ligada à hemácia. Ok, obrigada. Tá bom? Mas a gente vai ver isso bem direitinho lá na nossa aula,
tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, a gente vai falar do hemograma, que é a junção do eritrograma, que ele quer saber sobre os glóbulos vermelhos, ou as hemácias, do leucograma, que vai falar sobre os leucócitos e fazer a diferenciação desses leucócitos, e o plaquetograma, que vai avaliar as nossas plaquetas. Juntando o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma, a gente tem o hemograma, certo? Depois, no dia 17 de março, a gente vai falar sobre o hemograma nas leucemias. Então, como é que a gente tem, quais são as diferenças que a gente pode encontrar no hemograma quando a gente apresenta, quando a gente se depara lá com algumas situações em que há uma diferenciação muito forte, anormal, dos leucócitos, que é uma característica das leucemias, tá? Então, a gente vai ter um convidado... Oi, Willam. Acima de 11.000 mD por litro de sangue. Isso. Aí a gente vai ver as diferentes tipos de leucemia, as linfóides, as mieloides, M1, M2, tá? O professor Pedro Auro, que é professor do curso de farmácia daqui da Unifametro, e é farmacêutico lá da Universidade Federal do Ceará, trabalhou muito tempo com isso, tá? Com a parte de leucemias, então ele vai dar uma palestra para a gente no dia 17/3, tá? Falando sobre essas características das leucemias, beleza? No dia 24 de março, a gente vai ter, né, a aula sobre parasitológico de fezes, coprocultura, pesquisa de rotavírus nas fezes, pesquisa de sangue oculto, de substâncias redutoras e coprologia funcional. Então, a gente vai esmiuçar aí o exame de fezes, ver as diferenças, qual é a diferença da coprocultura para o parasitológico de fezes, como é que a gente faz um exame para pesquisa de sangue oculto nas fezes, que tem aí informações importantes que são relacionadas à presença de sangue nas fezes, principalmente quando ele está oculto e não é visível, tá? Então, a gente vai dar uma olhada em relação a isso no dia 24/3, certo? Além, né, de verificar a presença de rotavírus, responsável pelas rotaviroses, e aí o rotavírus, que é um vírus causador de problemas intestinais seríssimos em crianças. A maioria dos problemas intestinais realizados, que acometem crianças no mundo, é em decorrência de rotavírus, tá? E aí é sério, principalmente quando a criança é mais novinha. A gente vai ver sobre os exames laboratoriais para análise de rotavírus, ok? Depois, chegamos lá, né, no dia 31 de março, a gente vai começar a visualizar os exames em microbiologia clínica. Como assim, Felipe? A gente vai visualizar uma aula, visualizar é ótimo, né? A gente vai ter uma aula de hemocultura. Hemocultura é uma das aulas que eu mais gosto, tá? Eu sou suspeito, tá? Porque eu sou microbiologista. Então, microbiologista gosta de hemocultura, né? A gente vai falar sobre hemocultura, que é a avaliação da presença de infecção sanguínea, também chamada, né, como bacteremia, ou fungemia, ou viremia. A gente vai ver culturas em geral, cultura de micro-organismo, antibiogramas, para avaliar se as bactérias são resistentes ou não aos antibióticos quando a gente está utilizando ou vai utilizar em ambiente hospitalar, e protocolos para Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ou CCIH, tá certo? Então, a gente vai ver os protocolos, já que o enfermeiro ele tem um trabalho fundamental dentro do hospital, então a gente precisa também conhecer esses protocolos para CCIH, e a gente vai falar na microbiologia clínica, tá ok? Passando para o mês de abril, no dia 7 de abril, a gente tem a AP1. Felipe, como é que vai funcionar a AP1? Vamos lá. A AP1, pessoal, de vocês, eu faço através do Google Formulários. Então, eu mando um link para vocês e as questões estão lá. E aí vocês vão resolver essas questões, tá certo? Através lá do link, né? Tudo direitinho, tá?
Deixa eu só pegar aqui um negócio. Então, geralmente, mas não estou dizendo que será dessa forma, tá? Vai depender muito aí de como é que vai ser o andamento da disciplina. Geralmente, pessoal, eu faço uma provinha de 10 ou 12 questões. Então, eu faço uma prova valendo 6 as questões objetivas e valendo 4 questões subjetivas ou discursivas, né? Questão de escrever, tá? Então, geralmente é assim, são 12 questões, 6 pontos são de questões objetivas e 4 pontos são de questões discursivas, tá bom? Deixa eu só anotar aqui o nome da vitória para não esquecer. Certo? Então, nossa prova é assim e vai ser aí no dia 7 de abril. Então, na outra semana, a gente já começa com exames laboratoriais mais complexos. A gente vai falar de exames laboratoriais mais complexos, entrando nos marcadores cardíacos. Então, a gente vai ver CKMB, marcadores cardíacos de necrose, né? CKMB, troponinas cardíacas, mioglobina, lactato, BNP, que são processos avaliativos, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio. Quando é que a gente utiliza esses marcadores para identificar o infarto? Se eles são ou não específicos, se eles identificam que o infarto está acontecendo ou se já aconteceu há algum tempo, a gente vai falar tudo isso, tá? Falar também sobre os marcadores cardíacos de isquemia, vai interpretar esses exames, vai verificar como é que a gente analisa os resultados desse tipo de avaliação. Isso no dia 14 de abril. Depois, no dia 21 de abril, nós temos um feriado, então nós não teremos aula, tá? Feriado é porque é o meu aniversário, tá certo? Tiradentes está aí, né? Porque mereceu anos atrás, né? Ter um dia só dele, mas é por conta do meu aniversário, feriado, né? Então não teremos aula. A gente vai remarcar essa aula do dia 21 no dia 24. Felipe, dia 24 é um sábado. Aos sábados, nós não teremos aula ao vivo. A aula ela é gravada e eu libero a aula e eu fico disponível para vocês me enviarem as dúvidas, tá? Já que é uma aula fora do horário da disciplina, eu não tenho como, entre aspas, obrigar vocês a estarem presentes numa aula ao vivo. Então, eu deixo ela gravada, vocês podem assistir também, assim como as outras, quando vocês desejarem, tá? A gente vai falar sobre marcadores tumorais e aplicações clínicas. Tá? A gente vai ver câncer de colo retal, câncer de mama, câncer no ovário, câncer de próstata e câncer no pâncreas. Quais são os marcadores específicos para cada tipo de processo oncológico, como os que vocês estão vendo aí. Tá? Isso na aula de reposição do dia 24 de abril. Voltando na outra semana, dia 28 de abril, a gente passa para gasometria venosa e arterial. A gente vai falar sobre distúrbios ácido-base, distúrbios relacionados à parte respiratória ou à parte metabólica, tá? Então, a gente vai dar uma olhada como é que o corpo ou não esses distúrbios, como é que a gente identifica se é uma acidose metabólica, se é uma alcalose metabólica, se é uma alcalose respiratória, se é uma acidose respiratória. A gente vai visualizar esses distúrbios ácido-básicos que tem, que a gente verifica com gasometria, tá certo? Não sei se vocês estão escutando, mas aqui no meu prédio eu acho que tem uma criança que não tem mãe nem pai, não, que ela está se esgoelando ali já pela hora da morte. Eu acho que os alunos estão tudo escutando a criança, os gritos ali. No dia 5 de maio, tá? A gente vai já entrando aí na reta final da disciplina, penúltimo mês de aula, a gente vai para o sumário. Essa menina tá morrendo, sabe? A gente vai para o sumário de urina. A gente já viu as fezes, depois a gente passou para o sangue, e agora a gente vai para a urina, tá? E aí, no sumário de urina, a gente vai visualizar exames físicos,
químicos e a sedimentoscopia. A gente vai ver sedimentos na urina, tá? É porque eu fico rindo, porque eu digo assim, meu Deus do céu, o bicho para gritar, para gostar de gritar é criança, né? Criança só sabe brincar gritando. Ela só corre gritando, ela se esconde gritando, ela joga bola gritando, ela toma banho de piscina gritando. Criança é bicho que ama gritar, né? Aí, nessa aula, pessoal, do dia 5/5, tá? Eu vou fazer um convite, não convidei ainda, então eu vou colocar aqui só, mas eu não sei se ela vai ter disponibilidade. É uma farmacêutica que ela já trabalhou no laboratório da Santa Casa, a Ana Beatriz confundindo com os gritos da rua dela. Ela é farmacêutica, já foi, né? Farmacêutica da Santa Casa, já foi farmacêutica de vários laboratórios de análises clínicas, trabalha muito bem com a parte de urina. Então, eu vou convidá-la, tá, para ela dar essa aula para a gente sobre sumário de urina. No dia 12 de maio, a gente passa para sorologia. Então, vamos lá estudar as hepatites, quais são as aplicações clínicas e interpretação dos exames sorológicos para hepatites, hepatite A, hepatite B, hepatite C, tá? A gente vai estudar sobre essas hepatites e os exames. Dia 19 de maio, passa de novo aí para o sangue para avaliação de perfil lipídico. Então, bora verificar aí colesterol total, frações do colesterol, desculpa, presença de triglicerídeos, apolipoproteínas, onde é que isso interfere na saúde do paciente, como é que isso é analisado, tá? Será que é bom o paciente olhar o exame dele e perceber que o HDL está alto e o LDL está baixo? É bom? É ruim? A gente vai dar uma olhada em todas essas frações sanguíneas aí, tá? E aí, no dia 26 de maio, a gente tem a AP2, tá certo? A AP2, mesmo esquema da AP1, a gente faz no dia 26 de maio. Em relação a... Deixa eu ver... Eu me lembrei aqui de falar uma coisa e esqueci agora. Peraí. Era sobre a prova. Não. Já eu lembro. A AP2 no dia 26 de maio, lembrando que a média da AP2 inclui também, né, o APS. A AP1 não, a AP1 é só a prova. Na AP2, a gente tem o APS junto, né, que soma e divide por 2. Depois vocês vão ficar sabendo tudo direitinho sobre o APS, da mesma forma que vocês sabem todos os semestres, tá? No dia 2 de junho, a gente corrige o AP2, eu falo sobre a disciplina, como é que foi, a gente faz aí um encerramentozinho, tá? No dia 9, a gente tem a avaliação substitutiva para quem faltou uma das duas provas, ou AP1 ou AP2, então vai fazer a substitutiva nesse dia. Os outros não tem aula nesse dia, tá? E aí, no dia 16, a gente tem a nossa última das 3 palestras que nós vamos ter na disciplina, que é para falar sobre exames laboratoriais com biologia molecular. Então, a gente vai ter a professora Gláucia, que é enfermeira lá da UFC, que trabalha com biologia molecular, tá? E aí ela vai falar para vocês sobre esses exames super modernos de identificação, falar sobre coronavírus, como é que a gente faz a identificação de coronavírus através de biologia molecular, como é que a gente identifica essas cepas novas aí que estão surgindo, as variantes, tudo isso a gente vai aprender aí na palestra da professora Gláucia, tá? Enfermeira. E aí, no dia 23 de junho, a gente tem a aplicação do AF, que eu coloquei aí, né, porque é obrigatório ter no cronograma, mas se Deus quiser, ninguém vai ficar de AF. Eu ouvi um amém, igreja. Um anjo passou na hora que eu estava falando. No dia 23 de junho, todo mundo de férias, né? Amém, amém, né? Então, dia 23 já, todo mundo de férias. Glória a Deus. Exatamente, nas alturas. E aí, se Deus quiser também, todo mundo vacinado, para poder a gente comemorar numa praia, né? Curtir na praia, tomando uma cervejinha, e aí a gente já todo mundo feliz de férias. Gente,
Então, o nosso cronograma é esse, tá? O cronograma, ele é seguido, né? À risca, a não ser que aconteça alguma coisa, a gente tenha que pular uma aula e mudar de dia, mas isso é muito difícil de acontecer. Porém, se acontecer, vocês são avisados com antecedência, tá? Então, ninguém vai ter problemas em relação a isso. Belezura, pessoal? Em relação ao cronograma, tudo ok? Sim ou não? Entendido, né? Show! Então, viram que a gente vai passear aí pelos mais diversos tipos de exames laboratoriais e patológicos, tá certo? E aí, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida ao longo do semestre, queiram falar comigo de alguma forma, por gentileza, anotem os meus contatos. O meu e-mail, tá? É esse que eu vou colocar. Opa! É esse que eu estou escrevendo aqui no chat. felipe.magalhães@professor.unifametro.edu.br. Então, que quer falar alguma coisa, pode me mandar um e-mail, tá? E também, eu não tenho problema quanto a isso, tá? Vocês podem falar comigo através da rede social. Então, vai lá, manda um direct que eu respondo sem problema, porque eu passo o dia todo no Instagram, porque eu trabalho no Instagram também. Então, é uma forma mais fácil até, se vocês quiserem se comunicar comigo de uma forma mais rápida, só mandar um direct para mim aí no Instagram, tá? Farmacêutico Felipe. Oi, Thalita. O senhor vai usar algum material específico, algum livro específico que a gente tinha que pegar na biblioteca ou algo do Não, tipo? todo material eu vou disponibilizar para vocês no Moodle. Então, tudo eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, tá? Todos os arquivos, vão estar tudo lá. Tá certo? Inclusive, hoje, eu já vou colocar um arquivo lá para vocês em relação ao profissional de enfermagem no laboratório de análises clínicas e de patologia. Certo, gente? Alguma dúvida? Ficou aí alguma coisa que faltou a gente falar? Acho que não. Para quem chegou depois, né, a gente vai começar o conteúdo da disciplina na semana que vem, tá? Hoje, a gente faria aí uma aula de 50 minutinhos, exatamente, tá? Acertei em cheio, para explicar o cronograma e explicar como é a disciplina. Provavelmente na semana que vem, como a gente vai ter mais pessoas matriculadas, então eu não quis começar a matéria propriamente dita hoje. Então, se vocês não tiverem... faltou uma coisinha que eu esqueci de falar. Todas as aulas são gravadas, elas são postadas no YouTube, e eu pego o link do YouTube e posto no Moodle. Então, assim que termina a gravação, eu já boto lá no YouTube, já posto para vocês uns 15 minutinhos depois que a aula terminou. Certo? Então, não se preocupem que todas as aulas gravadas e postadas lá, e além disso, o material dos slides, eu também posto lá para vocês. Beleza? Então, nem precisa me pedir os slides não, que eu já posto também. Não tenho problema quanto a isso. Certo, gente? Então, teremos aí um semestre, se Deus quiser, em paz, bem tranquilo. Não tenho problema nenhum aí em mandar mensagem para mim se acontecer alguma coisa, tá? Para a gente conversar, resolver da melhor forma possível, bem tranquilo. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Se não, a gente se encontra semana que vem. Tenham todos aí um ótimo resto de semana, um bom fim de semana, e a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Então, beijão, é um prazer estar aqui esse semestre com vocês. Boa noite a todo mundo. Prazer foi meu, abraço. Tchau, tchau.